Glória a Deus, queridos. Então, quem sabe faz ao vivo, e aqui não tem aquele jogo de câmera não, né? Como tem em alguns lugares aí. A gente está transmitindo diretamente da nossa residência. Aqui é acompanhado do fundo musical, né? Tem dois fundos musicais aqui. Aqui é o fundo musical do YouTube e o fundo musical dos grilos. Para quem não sabe, eu moro quase num sítio. Tá bom? Cheiro para vocês. Daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Não sai daí. Seja abençoado por essa palavra. Seja abençoado. Quer um conselho? Fica aí. Não vai embora. Deus vai falar com você. Amém. Cheiro. Amém. A paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um culto Peniel, né? Nós estamos mais uma vez nos encontrando aqui e nós temos visto Deus falar conosco, né? Nós temos nesse tempo visto o Senhor se manifestar para a sua igreja, falar com a sua igreja, e eu creio que hoje não vai ser diferente, no nome de Jesus, né? Só é importante que a gente não se disperse. Às vezes a gente tem uma tendência a ficar distraído. Não se distraia. Essa palavra que vai ser pregada hoje à noite é uma palavra que o Senhor já me deu no fim de semana, e eu queria compartilhar a paz para todos vocês, né? Luana e Janaína que entrou, Angélica, Gerlene, sejam todos muito abençoados. Vamos nesse momento, a gente vai trabalhar com dois textos, e um bem perto do outro, na verdade, um livro coladinho com o outro, mas eles precisam ser trabalhados hoje, esses dois textos, esses dois livros, para que a gente possa ter uma compreensão aí maior sobre o que nós vamos tratar, tá certo? Então, o primeiro texto que nós vamos trabalhar é baseado no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, a partir do verso 12. Então, a gente vai trabalhar o livro de Ageu, e aí depois que a gente fizer a leitura dele, coladinho com Ageu, tem o livro de Zacarias. Então, a gente também vai fazer uma leitura do livro de Zacarias. Então, nesse primeiro momento, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Ageu, capítulo 1, a partir do verso 12. E diz assim: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno seu Deus havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo: Eis que eu estou convosco, assegura Yahvé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim Deus. Amém? E aí a gente vai agora passar algumas páginas à frente e vamos chegar no livro de Zacarias, que fica encostado com o livro de Ageu, no capítulo 4, Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6. E diz assim: Então ele me explicou: Esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, principal, aos brados de favor, graça. Então Yahvé falou comigo nestes termos: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim,
todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao virem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor que percorrem toda a terra sem cessar. Amém? Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos orar um pouquinho mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse momento no teu altar. Nós confiamos na tua palavra, nós confiamos nas tuas promessas e nós confiamos ao Senhor na revelação daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite em favor de todos que assistem essa live. Nesse momento, Senhor, eu te coloco a minha vida na tua disposição para que eu seja, ó Deus, um vaso nessa noite, para eu ser usada pelo Senhor, para ser, ó Deus, aquela pessoa que o Senhor deseja usar, a boca que o Senhor deseja usar, e que os ouvidos possam estar atentos, que os corações possam estar abertos e que as mentes possam estar cativas a tudo quanto o Senhor deliberadamente reservou para nós nessa noite. E assim, ó Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, eu li os 2 livros para que a gente pudesse compreender um pouquinho mais a respeito desse contexto que foi escrito o livro de Ageu e o de Zacarias. Ageu, na verdade, foi um profeta que acabara de se levantar em um tempo em que o povo de Deus também passava por uma crise, né? E Deus falou comigo grandemente a respeito do texto que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, o versículo 10 do capítulo 4 de Zacarias. E essa palavra ela me saltou aos olhos porque Deus falava a respeito dos novos começos. E Ageu, de fato, foi um profeta, assim como Zacarias e Esdras, foram profetas levantados para um momento de reestruturação de um povo, de uma nação. Por quê? Porque o povo de Deus havia acabado de passar pelo processo do exílio, do exílio babilônico, que durou 70 anos. O exílio representou para o povo de Deus como um momento de subjugado, porque eles ali estavam totalmente, apesar de não viverem presos, mas eles estavam aprisionados, vivendo numa cultura na qual eles não eram acostumados, precisando se prostrar diante dos deuses, dos quais eles não eram também culturalmente acostumados, nem espiritualmente acostumados, porque eles precisavam se dobrar, diante de toda a cultura na qual Nabucodonosor levou o povo de Deus. Esse exílio, ele representou um tempo de 70 anos. Então Deus levanta o rei no reinado de Ciro para que ele possa então decretar que todos os judeus podiam voltar para as suas casas. Alguns decidiram permanecer em Suzã e em outras regiões, porque já haviam estabelecido família lá, mas aqueles remanescentes, aqueles de fato que eram o povo de Deus, que desejava de fato voltar para as suas origens, voltar para o seu lugar, voltaram para Jerusalém. Mas a volta para Jerusalém, ela representava um momento muito difícil, porque primeiro porque eles haviam perdido um pouco a sua identidade, a sua essência como povo de Deus, e depois porque havia uma crise estabelecida, Havia um momento onde o Senhor mesmo, no início do livro de Ageu, Deus vai falar assim: olha, vocês estão muito preocupados nessa reestruturação aí, como é que vai ficar a vida de vocês? Vocês estão preocupados em reedificar a casa de vocês, vocês estão preocupados com o umbigo de vocês, mas por que vocês estão tão preocupados em buscar o que vai ser melhor para vocês e não se preocupam em fazer aquilo que de fato interessa, que é a reedificação da minha casa, do meu templo? Então Deus começa então a inquietar os profetas Josué, Ageu, para falarem com o governador de Judá, Zorobabel, e fala para ele: olha,
Deus deseja que vocês possam reedificar então a casa de Deus. Só que havia um contexto. Como eu falei, esse povo estava vivendo um momento de crise. Um momento onde, humanamente falando, eles não tinham condições de fazerem uma construção tão suntuosa. Porque na cabeça deles estava o seguinte: bem, Salomão havia edificado um templo para Deus, né? E o templo de Salomão, até hoje, nós ouvimos falar que era algo extremamente grande, suntuoso, onipotente, porque Salomão, ele tinha a missão que Deus havia confiado a ele, mas ele tinha também como vantagem os recursos, né, que o seu pai, Davi, havia deixado para essa construção, porque Davi sempre desejou construir para Deus um templo, né? Davi, ele sempre, essa chama, essa vontade de construir um templo para Deus ardia no coração de Davi. Mas Deus fala para Davi: olha, que bom que você deseja construir um templo para mim. Que bom que a motivação do teu coração, né, é que edificar um lugar onde eu possa habitar, mas eu não aceito, eu não quero que você construa esse templo para mim, porque nas tuas mãos há sangue de inocentes, né? Ou seja, eu não vou aceitar das tuas mãos algo que seja sagrado, que precisa ser imaculado. E Davi compreendeu então, né, a vontade de Deus, e ele falou: tudo bem, né? Ele desejava muito construir um templo para Deus, a morada de Deus, mas ele falou que entendia. E aí o que ele fala? Se eu não posso construir, eu vou então ser aquela pessoa, o mediador, aquele facilitador para que o meu filho Salomão venha de fato a construir. Então Davi, ele junta riquezas, ele na verdade distribui não apenas os tesouros do palácio, né? Não apenas, mas também as riquezas pessoais dele. Então ele despreende, ele oferta de forma deliberada para que a casa de Deus pudesse ser de fato algo que fosse merecedora do melhor. Então Salomão, ele quando vai construir, ele já tem essa vantagem em suas mãos. Ele herdava então as riquezas, aquilo que o seu pai havia deixado para fazer o melhor. Totalmente contrário, totalmente diferente no tempo onde Zorobabel recebe essa missão. Porque a nação estava em crise. A nação estava saindo de um momento extremamente complicado, onde eles não podiam adorar a Deus, onde eles não tinham um templo para adorar a Deus. Às vezes eles faziam, as sinagogas foram criadas nessa época como uma alternativa para eles se reunirem, mas não era o templo de Deus, né? Eles queriam ir para a igreja, naquele momento eles queriam um local para adorar a Deus. Quem sabe, né? Tão parecido com o sentimento de muitos de nós, né? Nós estamos aí há mais de 80 dias querendo novamente estar na casa de Deus, né? Querendo novamente estar juntos como igreja, como congregação, e estamos aqui totalmente limitados, né? Então esse era um cenário em que Zorobabel precisava reconstruir o templo. E aí eu quero tratar muito a respeito sobre essa palavra que vai identificar, que vai ter uma semelhança, uma referência com tudo que nós estamos vivendo, com tudo que o Brasil, a nação brasileira, a nação em si está vivendo, mas eu preciso falar a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de reestruturação, um tempo de novas adaptações. Nós não fomos criados para estarmos confinados, nós não fomos acostumados a estarmos distantes das pessoas. O brasileiro tem por si só esse hábito de tocar. Nós somos reconhecidos pelo calor humano, né? Pela coisa do toque, do aconchego, e nós fomos obrigados. E não apenas isso, nós precisamos ver os comércios, as grandes empresas, as indústrias, as grandes prestadoras de serviços se reestruturarem numa nova direção, né, num novo hábito, no qual eles não foram também habituados, acostumados a isso. E a crise se estabeleceu, e a crise chegou ao nosso momento.
Então, a primeira grande lição que Deus quer compartilhar com você nessa noite é que em tempo de crise tem voz de Deus. Em tempo de crise, Deus fala, porque lá em Ageu 1:12 diz assim: e Zorobabel e Josué, com todo o povo restante, decidiram ouvir a voz de seu Deus e atender o que Deus havia mandado. Ora, eles estavam vivendo um tempo também de reestruturação, eles estavam vivendo um tempo onde o cenário que eles olhavam era um cenário totalmente desfavorável, era um cenário onde não havia recursos financeiros, onde não havia mão de obra, onde não havia pessoas, o ânimo das pessoas estava atingido, afetado, como quem sabe o ânimo de muitos de nós estão afetados. O recomeço, ele vai desprender muito mais força de nós, porque recomeçar, reconstruir, vai demandar uma energia muito maior, vai demandar de nós uma força muito maior, porque a sensação que nós temos é que nós regredimos. Muitos de nós vemos as coisas caminharem, vemos as coisas crescerem, vemos as coisas progredirem e vemos as coisas também, precisamos ver as coisas estagnarem. Precisamos estar numa adaptação onde aquilo que nós empreendemos, seja no nosso comércio, seja nas nossas empresas, seja na igreja, na obra de Deus, nós precisamos ver, precisamos ter testemunhado nesses últimos tempos as coisas progredirem e agora declinarem aos nossos olhos. E recomeçar, reconstruir, precisa de uma força muito maior. A demanda que nós vamos precisar ter para recomeçar é muito maior. Porque imagina alguém que está empreendendo um novo projeto, são sonhos novos, são coisas novas, né? Não vai ter o sentimento de frustração, não vai ter o sentimento de algo que novamente você vai precisar trabalhar, que novamente você vai precisar empreender. Falando de igreja, nós que vimos aí a nossa igreja há 1 ano e meio, né? Vai fazer 2 anos agora em setembro, em questão de meses, poucos meses, nós vimos a nossa igreja começar com 4 pessoas, chegar a um nível de 130 pessoas. E para nós agora, claro que o nosso coração vai se encher de dúvidas. Claro que nós vamos em algum momento pensar se de fato nós vamos conseguir nos reunirmos, se nós vamos conseguir, né, restabelecermos a forma como as coisas estavam. E essa é a sensação de todos nós. O recomeço, o caminho de volta, ele é um caminho muito mais doloroso. Porque o começo não tem sentimento de frustração. O começo ainda tem as expectativas. O começo tem ainda os planos não alcançados. O começo são coisas inéditas, são coisas ainda não visualizadas, são coisas ainda não vividas, são sentimentos e experiências que nós ainda não vivenciamos. Mas o recomeço não. Só quem viu uma coisa parar, só quem viu uma coisa estagnar, sabe o que é recomeçar. Só alguém que viveu um estado de falência sabe o que é buscar ânimo, onde não acha ânimo para começar de novo, para ter esperança e expectativas novas. Vocês estão compreendendo isso? Então esse era o tempo em que o povo de Deus estava vivendo. Eles já tinham passado pela experiência de ver a casa de Deus ser estabelecida, de ver a glória de Deus se manifestar naquela casa, porque quando Salomão, ele constrói o templo e ele faz questão de fazer tudo nos mínimos detalhes, de obedecer todas as orientações que Deus havia dado. A palavra diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória de Deus manifestou naquele lugar, a Shekinah de Deus desceu sobre aquele lugar. E Salomão, então, ele faz uma promessa com Deus, uma aliança com Deus, de que o povo de Deus haveria de ser agora um povo fiel ao Senhor, que o Senhor haveria de estabelecer agora uma aliança com o seu povo, porque agora havia um lugar onde as pessoas podiam adorar a Deus, onde as pessoas poderiam reverenciar a Deus. Mas esse mesmo povo viu esse templo então ser desabado. Esse mesmo povo viu aquilo que era tão onipotente, aquilo que era tão suntuoso, vir abaixo.
um momento de crise financeira, mas vivia também um momento de crise espiritual, de crise de identidade, da sua essência. Havia de alguma forma também sentido dilacerada. Vocês estão compreendendo isso? E por isso o Senhor falou fortemente ao meu coração, porque esse é o sentimento que muitos de nós estamos vivendo, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro das suas perspectivas. Nós estamos sendo agora convocados ao recomeço. Nós estamos sendo agora convocados a uma época de crise. Mas o Senhor está bradando nessa noite, em tempos de crise, tem voz de Deus. Em tempos de crise, Deus fala. E em tempos de crise, nós precisamos obedecer e ouvir a voz de Deus. Porque também na crise, o Senhor estabelece a sua vontade. Na crise, o Senhor restabelece o seu povo. Na crise, o Senhor fala, se revela e se manifesta ao seu povo. Na crise, o Senhor expande aquilo que Ele deseja para trazer algo novo para o seu povo. Tem crise na terra, mas a crise não chegou no céu, aleluia, porque na crise Deus fala, e é do céu que vem a palavra de Deus, é do céu que vem a voz de Deus. Você crê que na crise Deus está falando? Talvez você, num tempo como esse, nesses últimos dias, você não buscou tanto a Deus como você tem buscado. Talvez nós tenhamos tido tempo de qualidade agora ao lado de Deus, porque nós usávamos de forma leviana a desculpa de que não tínhamos tanto tempo, de que as coisas nos tomavam muito tempo, que nossa rotina era algo que nos sufocava. E hoje é só nós e Deus. Hoje nós temos o tempo para olhar e ouvir a voz de Deus, e Deus falar, e Deus se manifestar, e Deus trazer algo de esperança e de novidade para as nossas vidas. Na crise, tem sim direção de Deus, e não adianta nós argumentarmos que nós precisamos agora de mais tempo, porque Deus agora quer que nós empreendamos aquilo que nos restou, aquilo que de fato nós temos para oferecer a Ele. Primeira lição: na crise Deus fala, aleluia por isso. A segunda lição que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite é que em tempo de crise tem companhia de Deus. Em tempo de crise, tem presença de Deus. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 13, o profeta Ageu, ele transmitiu esta palavra do Senhor para todo o povo. Eis que eu estou convosco, assegura Deus. Em tempos de crise, Deus garante sua presença. Deus falou assim para o povo. Deus falou através do profeta Ageu e Zacarias. Falou: olha, vocês vão ter um trabalho agora para fazer. Vocês não têm recursos. Vocês estão saindo de um momento extremamente complicado. Vocês estão saindo de um momento de reestruturação. Vocês estão saindo de um momento onde vocês precisam reinventar aquilo que vocês não conseguiam entender. É um momento de reconstrução, é um momento de ganhar significado, ressignificar a sua essência. Mas eu vou estar dizendo uma coisa para vocês: eu estou dando uma obra na mão de vocês, eu estou colocando sobre as mãos de vocês algo valioso, um empreendimento novo. Eu sei que vocês viram as ruínas. Eu sei que vocês viram as paredes ruírem. Eu sei que vocês viram as portas se fecharem. Eu sei que não há muitos recursos. Eu sei que não há muitas possibilidades humanas. Mas o Senhor estava dizendo assim: agora, o que eu estou dizendo para vocês é que eu garanto a minha presença com vocês. Eu estarei convosco. Eu estarei com vocês nessa nova empreitada. Eu estarei com vocês nesse novo momento. Eu estarei com vocês ainda que as coisas pareçam desfavoráveis. Ainda que o cenário não seja aquele cenário que você gostaria de ver. Ainda que você olhe para o passado e observe o passado e olhe para aquele passado e diga: quando é que vai ser de novo? Talvez não seja igual.
Talvez não seja de fato da mesma forma, mas quem disse que Deus precisa usar as antigas formas, os antigos formatos para estabelecer a sua glória? Quem disse que Deus precisa que tudo seja exatamente como era para que Ele estabeleça a sua vontade? Só é necessário uma coisa, só é necessário um entendimento, só é necessário uma certeza. Deus vai estar comigo? Deus vai estar conosco nessa reestruturação de vida? Deus vai estar conosco nessa reconstrução? Se Ele estiver, irmãos, nós estamos em vantagem. Nós já estamos totalmente em vantagem. Não havia recursos como havia para Salomão. Não havia riquezas, heranças do pai de Zorobabel. Mas havia uma certeza de que Deus estaria. Havia uma certeza de que a presença dele estaria nesse novo momento. É pouco para você? Deus garantir presença é pouco. Em tempos de crise, tem companhia de Deus. De que adianta ter as coisas, ter cumprimento de promessas se Deus não estiver nisso? Lembra de Moisés? Moisés estava vivendo momentos difíceis com o povo hebreu. Na frente havia uma promessa. Tem Canaã. Deus havia dito: olha, Moisés, vou te levantar como aquele que vai tirar o meu povo da escravidão do Egito. Fala para o meu povo que tem um lugar separado para eles, um lugar chamado Canaã, lugar que mana, uma terra que mana leite e mel. Só que aí no meio do caminho, no meio do deserto, acontecem alguns episódios. O povo se volta contra Deus, o povo duvida, o povo deixa o seu coração se inclinar para adorar outros deuses. O povo deseja voltar para o Egito. Vários episódios aconteceram no deserto. E Moisés ficava também. Ele era humano, ele ficava chateado e ele ia interceder a Deus. Aí chega um momento que parece que Deus cansa. Chega um momento que parece que Deus desiste do povo. E Deus faz uma proposta para Moisés. Deus fala assim: olha, Moisés, eu tenho percebido uma coisa. Esse povo saiu com uma promessa. Eu abri o mar vermelho para eles. Eu tenho dado alimento diário para eles, porque todo dia, faça chuva ou faça sol, cai maná para eles. Eles não têm adoecido, eles não têm morrido, eles não têm perecido, as roupas deles não têm se desgastado. Eu tenho mantido uma coluna de fogo à noite e tenho mantido uma nuvem sobre a cabeça deles durante o dia. E esse povo ainda assim tem um coração tão duro, tem um coração tão inclinado a desistir no meio do caminho. Eu vou fazer uma coisa. Eles vão ter a promessa. Eu não vou voltar atrás. Vai ter Canaã na história. Eles vão herdar a terra prometida. Eu sei que no caminho pode ser que vocês encontrem inimigos, que vocês vão precisar guerrear. Eu vou garantir segurança para vocês. Nada vai acontecer com vocês. Ninguém vai ser tocado no caminho até Canaã. Eu garanto para vocês promessa. Eu garanto para vocês segurança. Porque se eu for com vocês, pode ser que aconteça uma coisa. Se eu for a risco de morte. Como assim? Deus está dizendo que vai matar? Deus disse: olha, se eu for, pode ser que eu entre com juízo, porque eu já estou me aborrecendo com esse povo. Aí se eu for, o meu juízo pode ser matar alguns. Então é melhor que vocês cheguem todos com vida em Canaã. É melhor que eu não vá com vocês. Porque se eu for, tem risco de morte. Vocês vão herdar a terra prometida, eu não vou voltar atrás. E ainda vocês vão chegar em segurança. Olha a proposta que Deus faz. Aí Deus fala assim: eu vou mandar um anjo com vocês. Eu não vou. Deus fala: eu não vou. Eu garanto tudo isso para vocês, mas vai um representante meu. Vai um anjo com vocês. Vai alguém me representando. Aí sabe o que Moisés diz? Ah, Senhor, o Senhor está dizendo para mim que a gente vai ter a promessa. O Senhor está dizendo para mim que não vai ter perigo na caminhada. Não vai ter opositores. O Senhor está dizendo para mim que se o Senhor for, pode ser que alguém morra.
Mas o Senhor está me dizendo que vai um representante seu. Deixa eu falar uma coisa, Senhor. Tem promessa, tem segurança, tem risco de morte, mas olha, Deus, eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão da tua companhia. Não nos faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco. Sabe o que Moisés estava dizendo? De que vale ter promessa cumprida? De que vale ter as coisas na mão, as bênçãos na mão, se o Senhor não estiver comigo? De que vale empreendimento aberto novamente? De que vale bancos abertos, lojas abertas, indústrias abertas, se Deus não estiver conosco? Deus está dizendo assim, olha, vai ter empreendimento novo, vai ter começo novo, mas eu garanto companhia com você, eu garanto a minha presença com você, eu garanto que estarei com vocês. E aí, nós não saímos de onde nós estamos. Lembra de Noemi? Lá em Ruth vai falar a respeito de uma família. Passou pelo tempo de crise. Noemi era casada, tinha 2 filhos, vivia em Belém. Belém significa casa de pão. Chega num dado momento, a crise chegou em Belém. Não tinha cesta básica para ser doada. Comida escassa. Não tinha auxílio emergencial em Belém. Não tinha seguro-desemprego, não tinha nada, era crise. A crise bateu na porta da família de Noemi. Aí sabe o que o marido de Noemi faz? Fala assim, olha, aqui não vai dar pra gente ficar. Apesar de ser casa de pão, tá faltando pão. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se em outro lugar não tem crise. Porque a crise nos faz prensar, a crise nos prensa. A crise, ela chega a um ponto de prensar para tirar a nossa essência. Quem de nós não estamos melhores agora na crise? A crise, ela de fato tira aquilo que não serve, tira as arestas e só sobra o que é bom, só sobra quem é fiel. A crise só vai continuar fiel aquele que de fato ama a Deus, não pelo que ele dá, mas por quem ele é. A crise nos faz olhar para um lado, olhar para o outro e ver se agora nós só vamos servir a Deus se Deus nos der alguma coisa. Parar de barganha com Deus, não tem mais época de barganha com Deus, não tem mais carro novo, não tem mais casa nova, não tem mais oferta de dias com dinheiro. Tem agora os remanescentes, aqueles que vão permanecer fiéis. A crise prensou o povo de Deus, a crise prensou aqueles que estavam afastados do Senhor. Aí o marido de Noemi fala assim, olha, vamos buscar um outro lugar, porque pode ser que ali em Moabe não tenha crise. Pode ser que lá a gente consiga suportar e se sustentar durante o tempo. Vão para onde? Para um lugar onde Moabe, eles adoravam outros deuses. Era um povo pagão. Era um povo que amava outros deuses. E o povo de Belém não. O povo de Belém conhecia o Deus Yahvé. Mas eles vão. Chegando lá, os filhos de Noemi se casam com 2 moabitas. E depois de um tempo, sabe o que acontece? Morre o marido de Noemi, morre um filho de Noemi e o outro filho de Noemi. No lugar que deveria ser de abundância, no lugar que deveria ser de sobrevivência, é morte, é perda. Porque não puderam passar pelo tempo da crise, no lugar onde Deus estabeleceu passar pela crise. Vocês estão entendendo isso? Talvez o lugar onde você esteja implantado, talvez onde sua raiz esteja sedimentada, seja na igreja, a igreja que você está, mais do que nunca vai necessitar que você agora seja uma pedra para ajudar a reconstrução nesse tempo. Agora não é hora dos covardes, não. Agora não é hora de você abandonar aquilo que você um dia foi canal de bênção para a sua vida. Agora não é mais. Agora é o momento e o lugar de você dizer assim, o que é que tem pra gente fazer? Quanto é que tem pra gente pagar? Vamos lá. Hashtag juntos somos mais fortes. Vamos colocar em prática. Aí sabe o que acontece? Volta Noemi. Pra onde? 10 anos se passaram. A casa do pão tinha pão agora. Tinha pão, mas não tinha marido nem filho. Viúva com agora 2 noras. E aí o resto da história a gente já conhece. Não é sobre isso que eu vou pregar. E aí, amados, terceiro e último ponto.
em tempo de crise, não despreze os pequenos começos. Você está entendendo isso? Em tempos de crise, não despreze os novos começos. Zacarias 4:10 diz assim: aqueles que acham insignificante os dias dos pequenos trabalhos, ou, em outras versões, aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos começos, ficarão agradavelmente surpresos ao contemplarem a obra. Esse foi o versículo que Deus me deu para essa noite. Sabe o que Deus está falando? O novo começo pode não ser tão extraordinário como você esperaria e gostaria que fosse. O novo começo, quem sabe, possa ser agora uma mudança de um lugar que era tão agradável, que era tão bom e tão confortável, para um que poderia estar aquém daquilo que você gostaria de estar. O novo começo, ele pode representar, olhar um cenário de destruição, quem sabe, de teias de aranha, um cenário de algo que já estava abandonado. E deixa eu falar uma coisa que o Senhor falou comigo hoje à tarde. Quando nós formos empreender esse novo começo, vão se levantar opositores, tá? Vão se levantar pessoas para tentar intimidar você e dizer assim: o que você está fazendo? Isso não vai dar certo. Você, um cara ou uma mulher com tanta experiência, você é uma pessoa que tem um know-how tão grande, você vai se submeter a começar do zero? Não é isso que a gente escuta às vezes? Lá no livro de Neemias, Deus colocou uma missão nas mãos de Neemias. Neemias era copeiro do rei. Então Deus coloca no coração de Neemias para reconstruir os muros, edificar os muros de Jerusalém. Tudo coopera para Neemias e o rei aceita o pedido de Neemias, manda suprimento. Ele tem a bênção do rei para ir até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele foi estrategista. Ele passou 3 dias só olhando o local, investigando, avaliando, não falou para ninguém. Foi um homem estratégico. Não compartilhou com ninguém o que ele estava fazendo ali. Depois de 3 dias, depois que ele avaliou, analisou tudo, aí ele agora chama a comissão de frente, as pessoas que poderiam ajudá-lo e falar: olha, nós vamos reedificar os muros, porque muros caídos, muros ruídos, estava como uma cidade vulnerável. É como a gente está numa casa sem portas e janelas. Há perigo, há iminência de morte, de perigos, de inimigos, não é? Então, Deus havia colocado no coração daquele homem reconstruir os muros, porque representava agora a fortaleza sobre Jerusalém. Só que acontece uma coisa: quando Neemias começa a estabelecer o projeto de reconstrução, dividiu as pessoas, o que cada um ia fazer, começou a distribuir a obra, os empreiteiros, aqueles que iriam trabalhar agora com a divulgação, aqueles que vão precisar agora evangelizar para encher a igreja novamente, aqueles que vão precisar abrir as suas casas novamente, aqueles que vão precisar fazer entrevistas para trazer novas pessoas para a sua porta aberta. Então Neemias chamou as pessoas e era um recomeço, era uma reconstrução. Aí sabe o que acontece? O que aconteceu naquela época é o que acontece hoje. Vão se levantar pessoas para tentar tirar você do foco. Essas pessoas, na época de Neemias, era Tobias e Sambalate. Eles se iraram, a palavra diz lá no livro de Neemias que eles se iraram quando eles souberam da obra. Eles não só se iraram,
eles começaram a desdenhar. Eles faziam assim: aquele povo medíocre, aqueles israelitas pequenos, um povo sem representatividade, vai levantar o muro. Aí o outro dizia assim: basta uma raposa num dia só passar por cima do muro que vai cair o muro. Aí sabe o que eles faziam? Eles mandavam chamar Neemias, avisar para Neemias que eles queriam falar com Neemias. Para quê? Trama de morte, tirar Neemias do foco. Aí chegava um e dizia assim: Neemias, estão querendo falar com você. Neemias, estão levantando para tentar tirar a tua vida, tu está correndo perigo. Aí Neemias falava assim: pois eu não vou sair daqui porque isso nasce no teu coração. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que está nascendo no seu coração. Neemias, para um pouquinho o que você está fazendo, que isso não tem muito valor. Isso aqui não é algo que vai ter um fundamento muito grande. Isso não tem futuro. Vem cá, Neemias, para de reconstruir isso não é nada. Aí Neemias fazia: olha, manda avisar que eu não vou. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Então eu não posso parar. Eu estou reconstruindo. Eu estou reedificando. Eu estou fazendo pequenas coisas. Eu estou num novo começo. Eu estou fazendo coisas que parecem insignificantes, mas eu não vou parar porque eu tenho uma missão. Não importa a grandiosidade do que você está fazendo. Não importa os projetos que você vai precisar empreender. Deus está garantindo que Ele está falando com você. Deus está garantindo a presença dEle. E Deus está garantindo que no novo começo Ele estará com você. Porque a palavra diz que todos saberão que o Senhor dos Exércitos está com você. No versículo 7 de Zacarias 4 vai dizer assim: quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel tu te tornarás uma campina. Sabe o que Deus está dizendo? Diante dos montes, diante dos obstáculos que vão se levantar, diante dos gigantes que vão se levantar, gigantes de pessoas que vão tentar lhe desestimular, vão se levantar pessoas que vão dizer que você é muito para fazer essa pequena coisa, vão se levantar pessoas que vão dizer: isso não é época de abrir, isso não é época de abrir igreja, olha a pandemia, olha os riscos, olha as pessoas morrendo, olha o negativo. Aí você vai olhar e vai falar como Josué e Caleb: de fato tem dificuldade, de fato há possibilidade das coisas serem muito difíceis, mas olha, eu vou falar para os obstáculos: de que tamanho você é obstáculo, de que tamanho você é gigante, eu não vou temer. Porque de fato, quando Josué e Caleb voltaram e disseram assim para Moisés: olha, de fato tem gigantes, de fato é um povo perigoso, de fato é difícil, mas nós iremos herdar, nós iremos à frente, nós iremos adiante. Sabe por quê? Porque Deus nos prometeu. De fato, a obra que você vai precisar fazer vai necessitar sim de um trabalho duplo, vai necessitar sim de uma demanda maior, de uma energia maior, de uma força maior, mas de uma fé também sobrenatural, porque aquilo que Deus vai fazer nesse novo começo, nessas coisas pequenas, Ele garante presença, Ele garante que estará, e você vai olhar e vai dizer assim: que tamanho você é, problema? Você se torna pequeno, porque o Deus que está comigo é grande para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou empreendendo ou pensando. Aleluia! Glória a Deus! Igreja, esse é o momento de recomeço. Já estou finalizando. Esse é um momento onde nós vamos olhar e as coisas vão parecer insignificantes. Eu queria só testemunhar uma coisa bem rápida aqui com vocês. Há 3 anos eu tomei uma decisão que parecia ser insignificante. Há 3 anos, aos olhos de muitos, eu precisei recuar. Na verdade, eu estava avançando em fé. Eu acho que até eu vi o Jamerson aqui, não sei se meu ex-chefe está aqui, ele sabe do que eu estou falando. Eu cheguei há 3 anos atrás e falei para o meu antigo chefe: Jamerson, estou indo para Gravatar. Eu preciso estar do lado da minha família. E eu já havia, no trabalho dele, na empresa dele, chegado
num estágio onde havia confiança, onde havia aí um empreendimento que ele confiava em mim. E ele falou: Fabi, você vai fazer isso, né, Jamerson? E aí eu falei: vou, Jamerson. De fato, o cenário que eu olhava era um cenário muito difícil. Parecia um recuo. Aí hoje, ele está ali, ó. E hoje, Jamerson, quando eu olho tudo aquilo que Deus fez nesses 3 anos, eu entendo que não foi recuo. Parecia pequeno demais, mas eu não desprezei aquilo que parecia pequeno, porque hoje eu entendo a missão que Deus me colocou nesse lugar, nessa cidade chamada Gravatá, para esse povo que nesse momento está aqui. Amém? Então eu queria que Deus pudesse abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos, glória a Deus, amém, amém, coisa boa, é isso aí. Pegou essa palavra aí? Meu amigo, minha amiga, Deus é bom. Jamerson, não lhe conheço pessoalmente, mas a Fabiana fala de você muito bem. Significa dizer, como a Bíblia diz, que é pelos frutos que se conhece uma árvore. Eu sei que o seu setor sofreu muito, mas continua firme. Você é uma pessoa séria. Deus vai abrir as portas de novo. Deus é um Deus que colocou um sonho no teu coração. Vai em frente, não volta atrás, tá bom? Deus abençoe vocês. Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos pessoas aqui que pertencem ao Centro Evangelístico Internacional Gravatá e outras pessoas que acompanham, são de outras igrejas e acompanham então a live, né, da nossa igreja. Então eu vou precisar ter mais uns 10 a 15 minutos com o pessoal da igreja, como se nós estivéssemos um culto presencial. Você que não é na igreja, você fique à vontade, tá certo? Para estar, né, na próxima live, próximo domingo, nós vamos estar juntos também. Ou então 10 horas, que eu estou lá na minha página, Pastor Gustavo Diniz, com Tempo de Orar. Tá bom? Então, para vocês que não fazem parte dessa comunidade, fiquem à vontade de permanecer ou não. Tá bom? Já que nós vamos falar coisas concernentes à igreja. Agora, há pessoas que, diz assim, nesse tempo de pandemia, se tornaram pessoas da igreja, né? Entenderam que o Centro Evangelístico Internacional em Gravatá se tornou a sua igreja. Então, fica aí, eu quero conversar rapidamente com vocês, tá bom? Vai em paz, Jamerson, Deus te abençoe, fica com Deus. Queridos, olha só, ontem o prefeito de Gravatá teve, juntamente com a promotora da cidade, teve uma reunião com alguns pastores, tá certo? Essa reunião nós ficamos sabendo por algumas pessoas da igreja. A Cosma me avisou que teria essa reunião, então essa reunião me pareceu muito seletiva, tá certo? E eu quero dizer que essa turma não me representa. Começo de história. Os pastores não me representam, não representam o Ser Gravatá, já que nós falamos ao total de pessoas que são membros, pessoas que frequentam, estão entre células e culto, quase 200 pessoas, então essa turma não me representa. Então eu coloquei lá, né, na página da prefeitura, fazendo a minha digamos assim, a minha colocação. A minha colocação é que outros pastores que têm uma representatividade na cidade pudessem ser convocados, né? Que pudessem colocar o seu parecer. Tenho certeza que nós teríamos alguma coisa a acrescentar. Haja vista que houve a reunião, nós estamos há quase 80 dias, ou mais de 80 dias, nesse processo de pandemia, nesse processo de isolamento social, e nada se resolveu. Então, o que foi acertado? Nada foi acertado, continuou a mesma coisa.
poderia fazer culto com até 10 pessoas presenciais. Isso não quer dizer nada, tá certo? Para mim não quer dizer nada. Entretanto, a gente vê que é um tempo de contrassenso, de coisas contraditórias, porque nós vemos que os supermercados podem comportar até 40 pessoas, locais que são menores do que o nosso tempo e estão abertos por mais tempo, né? E a gente vê também que não tem um mínimo, então, da preparação que nós vamos ter. Por exemplo, quando voltarem os cultos presenciais, nós vamos ter aquela pistola que mede a temperatura, nós vamos borrifar todo mundo que entrar a sola dos seus pés, álcool em gel, a distância permitida, tá certo? Então eu entendi, tá certo, que não há nenhuma preocupação, né, com o que tange igreja, porque a ideia do governo estadual, e que também respinga aqui com toda certeza, é a ideia que as igrejas só vão voltar quando voltarem às aulas presenciais das escolas. Então, dentro do cronograma estadual, veja que coisa interessante,